Que semana para o mercado brasileiro! Quem esperava que tivéssemos altas tão consideráveis na bolsa brasileira? Mas e aí, será que ela veio para ficar ou é mais um voo de galinha? Nessa semana tivemos aqui então resultados muito interessantes e até mesmo animadores para quem está comprado aí, né? Sem se emocionar. Em relação aqui aos mercados brasileiros. Estou gravando aqui esse vídeo às 3 horas da tarde, então pode ser que mude um pouquinho até o final da tarde, né, galera? Óbvio, mas não importa muito. Essas últimas horas geralmente não tem tanta coisa, tá? Ibovespa aqui, fechando aqui com quase 3% de alta, mais ou menos, pode variar um pouquinho. E também o IFIX, fechando aqui com uma valorização bem interessante de 1,6% na semana, tá? O IFIX, inclusive, que vem de uma pernada muito interessante, muito considerável aqui, já de, cara, quase 8%, tá bom? Então, de fato, muito interessante, uma valorização muito boa, muito bom para quem tem fundos imobiliários na carteira e para quem achava que eu tinha ódio pelos fundos imobiliários, não gostava deles, fica aí a surpresa, tá? Eu tenho fundos imobiliários, inclusive nas carteiras recomendadas, tá bom? Isso é uma lição importantíssima, tanto para mim, quanto para você que está assistindo, quanto para um monte de gente, que a gente não pode ter paixão nem ódio pelos ativos. A gente tem que ter uma estratégia e em alguns momentos esses ativos podem entrar ou podem sair. Eu continuo falando, tá? Eu não sou o maior fã dos fundos imobiliários do Brasil. Acho que eles são ativos que tem que tomar muito cuidado por conta da inflação no longo prazo. Mas é óbvio que em momentos que eles estão descontados, eles podem entrar de alguma forma na sua carteira, como satélites, como aproveitamento aí de ativos descontados, assim como o próprio Ibovespa, assim como tantas outras classes de ativos. Porque isso é mais importante do que simplesmente ficar bitolado numa locação só por 15, 20 anos. As coisas mudam, a gente tem que validar se os ciclos são os mesmos e que não tem muita oportunidade em muitos mercados diferentes. E já comentei para mim que ativo foi tão valorizado e te ajudou tanto essa semana na sua carteira, ou se você nem dá bola para isso, que também é uma boa estratégia, tá? Muita criptomoeda também está subindo essa semana, principalmente hoje, pelo menos na sexta-feira, uma pequena recuperação de um momento mais pessimista que o mercado internacional está vivendo. Destaque, claro, sempre, né, para o próprio Bitcoin dólar aqui, tá bom? Então ele tá fechando aqui, fechando ainda não, né? O Bitcoin fica aberto até domingo. Mas a gente tá, enfim, olhando aqui, pelo menos na sexta-feira, ele tá com quase 5% de alta, tá? 5% é bastante, né, no geral, mas pro Bitcoin ele ainda teve aqui, enfim, teve correções aqui acima de 22, 20, 30% praticamente de queda. Então ele ainda tem um longo caminho aí para retomar verdadeiramente uma bull run ou algum tipo de alta infinita, né, como o pessoal fala, naqueles momentos de euforia do ciclo, tá bom? Mas é importante falar também que, assim como tantos outros ativos, ele também se beneficiou da alta e é legal você ter, de alguma forma, essas pequenas exposições a diferentes ativos. É a tal da convexidade, né? Quando a gente pega ali diversas classes de ativos e se expõe um pouquinho para, aos poucos, capturar as valorizações delas. Óbvio que você vai ter que ter variações ali, né, dessa carteira e os percentuais definidos de acordo com o risco desses ativos, dessas classes, porque isso vai definir muito como é que a sua carteira vai balançar e como é que ela vai performar, mas de alguma forma é muito saudável para o investidor ter exposições convexas, tá bom? E não é só pela valorização, tá? Tem um outro detalhe. Os investidores que se expõem a diferentes classes de ativos, dentro do risco, dentro do seu perfil, né, enfim, de pessoa, de investidor, de forma calculada, né, controlada, ele costuma ter a mente um pouco mais aberta, tá bom? É menos provável que você fique bitolado ou apaixonado por algum ativo específico. E isso é uma baita lição e uma baita característica de bons investidores, né? Não ficar bitolado ou apaixonado por um único ativo, porque querendo ou não, você depende de vários desses ativos aqui na sua vida real. Quero falar ainda do SP500, tá? Importantíssimo fazer alguns comentários mais específicos aqui, entregar um pouco de valor aqui no YouTube também, porque eu geralmente faço vídeos assim que eu aponto mais a minha opinião direcional dos ativos, geralmente na comunidade lá dos assinantes, ou então agora eu tô colocando aqui alguns desses vídeos também para membros do YouTube, tá? Então não tem recomendação de investimentos, tá? Não é nada disso, nem esse vídeo de hoje, mas tem algumas opiniões um pouquinho mais direcionais sobre mercados específicos, tá? E hoje aqui pelo menos eu vou comentar um pouco do S&P, mas eu vou gravar logo na sequência aqui um vídeo falando sobre o Ibovespa, o IFIX, o Bitcoin e outros ativos interessantes ali para a comunidade dos assinantes, tá? Vamos analisar só um pouquinho aqui, pelo menos o curto prazo do S&P, para a gente capturar um pouco do que está rolando e do que está acontecendo. Ele vinha numa alta considerável, corrigiu,
alta considerável, né? Aqui a gente teve toda a precificação da vitória do Trump, tá? Na prática foi isso que aconteceu, e aí veio a primeira corrigida. Muito dessa correção foi naturalmente, né, um pullback aí da valorização e da precificação da eleição, tá bom? Muita gente até fala, pô, os primeiros 2, 3 meses piores da história, né, os 100 dias e tal, nem chegou a 100 dias ainda, mas acho que 60 dias, correção muito forte, pô, presidente ruim. Galera, não é isso, às vezes é simplesmente estava precificado no boato e caiu agora no fato, tá bom? Ponto de atenção aqui do S&P, tá? Vamos lá. Primeiro, macroeconomicamente falando. Pô, a gente sabe que tem uma série de indicadores preocupantes para os Estados Unidos. A gente sabe que tem uma tese por trás que pode fazer com que o preço caia, pode fazer com que ele suba. Isso não pode direcionar e dirigir os seus investimentos totalmente. Mas você precisa ficar ciente das possibilidades que estão acontecendo. Ok, o SP ele caiu aqui mais de 10%, assustou muita gente, a gente viu o pânico nos mercados e ele agora deu uma estacionada num nível muito importante, muito interessante da casa aqui dos 560, né? Eu tô olhando pro SPY, mas são os 5.600 pontos do SP500, tá bom? Esse é um número muito importante por diversas razões, tá? Aqui vai um pouquinho mais, uma questão um pouquinho mais técnica, tá bom? Mas basicamente, primeiro, pelo suporte gráfico, que querendo ou não é uma coisa que importa, tá? Sei que geralmente a galera tem um pouquinho de preconceito com o gráfico, mas quando você entende de verdade, ele é mais importante do que os fundamentos. Mas essa conversa, enfim, não é todo mundo que está pronto para tela. Mas aqui no 560 teve muita montagem de opções lá nos Estados Unidos. Então isso pode estar gerando um fundo de mercado. Tá? Muita gente comprou put nesses níveis com strikes aqui próximos dos 530, 540, tá bom? Meio complexo explicar tudo isso aqui, mas é um tipo de sinal que representa que o mercado pode dar uma estacionada, tá? Eu ainda não acho que ele vai vir com tudo para cima numa animação do tipo acabou a crise. Eu ainda acho que ele pode dar uma lateralizada, talvez até cair um pouquinho mais antes de retomar altas, tá bom? Mas não acredito que nós estamos aí diante do fim do ciclo de alta americano, do fim do mundo. Acredito que a recessão americana vai vir uma recessão um dia, vai vir uma correção muito violenta algum dia, mas não tenho elementos tão relevantes para achar que isso é agora, tá bom? Talvez daqui a 2 semanas, 3, 4, 5, 6 meses, mas agora, acho que não. Acho que tem muita precificação em termos das tarifas do Trump, acho que tem muito boato e oba-oba nos mercados, acho que tem muita confusão política acontecendo e acho que tudo isso é proposital. Outro sinal bem interessante aqui, tá? Só para sinalizar pra galera, esse paviozão que o candle semanal tá deixando, isso aqui sinaliza o seguinte: chegou nesse nível, que a gente sabe que é bem importante, o 560, e muita gente vendeu aqui embaixo, tá? A galera vendeu, bateram e não caiu. Absorveram tudo e recompraram, tá? Muita gente que tá comprando aqui é quem estava vendido lá de cima ou quem está realizando aí aportes pensando em mais longo prazo, independente aí do preço, tá? Também é saudável. Mas é importante a gente tentar dar uma lida no contexto aqui micro e do curtíssimo prazo, não para operar isso, mas para entender um pouco do sentimento do mercado. O nosso objetivo aqui, o meu pelo menos quando eu faço essas leituras e acompanho o curto prazo, não é tentar entrar junto, vender junto, não é isso, tá? E se vocês fazem isso, eu não tenho nada contra. Só que eu acho que é muito complicado, tá? Inclusive nas carteiras recomendadas, eu não faço esse tipo de entrada porque é muito difícil de acompanhar, tem que ter muito timing, tá? É muito complicado. Mas a gente consegue ter uma leitura do sentimento que o mercado está tendo, tá? E nesse momento, o mercado agora está sinalizando o quê? Dúvida. O mercado começa a sinalizar dúvida. Pô, nós vendemos até ali embaixo, mas alguém secou o preço. Será que vai continuar caindo? Será que não vai ficar de lado um tempinho? E aí, logicamente, isso aqui tem super a ver, muito a ver, com os eventos econômicos da semana que vem, tá? Inclusive, ó, estamos aqui no Panorama Resulta Capital. É de graça, é só acessar ali a descrição. Funciona melhor no computador. Você vem aqui em Global e Agenda de Notícias. Aí você vem aqui e tem aqui o calendário econômico da Investing embedado na página. Já coloquei aqui a semana que está por vir, né? Semana que vem. E nós temos aqui muita coisa por acontecer em termos econômicos, tá bom? Detalhe disparado mais relevante, sem dúvida nenhuma, e o mercado inteiro está esperando isso aqui, tá bom? Se você não sabe que isso vai acontecer, toma cuidado aí com seus investimentos, porque isso aqui mexe muito na sua vida. Nós teremos aqui às 15 horas da quarta-feira que vem, Fed Interest Rate Decision, né? Nós temos a decisão da taxa de juros
dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é importantíssimo. Tão importante que o nosso Bacen, né, o nosso, enfim, Galípolo e companhia, eles às 18h30 soltam a do Brasil, tá bom? Nós temos o Copom magicamente depois, tá? Até eles esperam a decisão do Fed. Até eles esperam aqui a decisão do Fed para daí soltar a decisão do Brasil, tá bom? E se você um dia ouvir alguém falando que eles fazem isso porque o mercado está fechado, para não mexer no mercado financeiro, para não criar caos no mercado, às 3 da tarde o mercado americano está aberto, tá bom? Inclusive, para quem já acompanhou ao vivo o Fed falando, ou até a decisão do payroll, sabe que é uma loucura, tá? É uma loucura. Quando sai o preço ali, quando sai o dado, sai a decisão, e ela é diferente do consenso, então, cara, o mercado ou explode ou afunda, é um negócio violento. Às vezes tem até leilão para interromper as negociações, tá? Então, o mercado está esperando essa decisão aqui do Fed, por quê? Olha aí, ó, 4 dias para decisão, 4 dias e 23 horas, né? Então, 5 dias praticamente. Porque o mercado aqui, ele tá agora muito preocupado com essa questão da recessão americana, tá? Vai vir, não vai vir, vai ter, não vai ter, vão cortar juros, não vão cortar. E aí o mercado fica nessa expectativa, tá? Atualmente, o mercado já precificou aqui com 99% de probabilidade de as taxas de juros aí dessa quarta-feira serem as mesmas, ficarem mantidas, não ter alterações. Mas não é isso que importa para quarta-feira. O que importa é o discurso que o Powell vai dar, o presidente do Fed, lá, o chairman, e o que ele vai falar lá. Caso alguma daquelas coisas sinalize alguma outra taxa de juros para esse ano, isso vai alterar essas probabilidades aqui e isso vai alterar todo o comportamento do mercado, tá bom? Então, por exemplo, se ele começar a falar em cortar juros num passo acima do que o mercado está esperando, porque o mercado já espera 3 cortes este ano, se ele começar a falar em cortar os juros antes ou cortar mais vezes, isso já afeta totalmente o preço do S&P, da Nasdaq, de todos os mercados, inclusive do Ibovespa, tá? Mexe junto, beleza? Eu até fiz um vídeo disso essa semana, falando sobre a expectativa que o mercado tem versus do que essas decisões são feitas, né? A leitura é bem mais complexa do que parece, mas óbvio, você também não precisa ficar fazendo essas leituras e se preocupando com cada minuto, com cada candle, tá? Isso aqui é mais, enfim, né? Para quem olha o mercado todo dia, eu no caso olho essas coisas, mas não como, de novo, não é isso aqui que eu uso como decisão para comprar ou vender um ativo, para comprar ou para vender uma recomendação dos ativos, não é isso. Eu uso para ler o sentimento do mercado. Será que o mercado agora está mais pessimista? Será que o mercado agora já está precificando? Será que ele está mal precificado ainda? É mais nesse sentido. Ô, galera, eu sempre esqueço de pedir para vocês, né, deixar o like, se inscrever no canal. Nós estamos com quase 900 inscritos e muito breve 1000 inscritos, hein? O que será que vai acontecer quando chegar em 1000 inscritos? Será que vai ter algum bônus ou evento especial para todos os inscritos? Vamos ver, vamos aguardar. E eu queria só fazer mais um último comentário muito interessante de uma coisa que me chamou a atenção demais essa semana, que nós tivemos vários ativos subindo, o S&P ali parou de cair, deu uma estacionada, ainda tá meio feio, é verdade. Temos muita dúvida no mercado internacional, no que vai acontecer, se ele vai ficar de lado, se ele vai cair mais e assim por diante. Mas nós tivemos isso daqui, ó, tá? Isso daqui, na minha opinião, é bem relevante. Tá? Nós tivemos aqui o ouro passando dos $3.000 pela primeira vez na história, tá bom? Aí eles botam aqui que é por causa das tarifas do Trump e tudo mais e tal. Sinceramente, eu acho que isso aqui é meio mídia mainstream, bobagem. O mercado está fazendo o seguinte, ele está imaginando que nos próximos meses, ou talvez até anos, vai haver muita impressão de dinheiro. Se houver impressão de dinheiro, o mercado tem medo de perder, por exemplo, o seu poder de compra. Então, o que ele vai fazendo? Comprando ouro e atrás de ouro, toneladas e toneladas, através aí dos contratos futuros, ouro físico ou também dos ETFs. Então aqui nós temos o IAU, né, que é um ETF de ouro lá dos Estados Unidos, né? Tem vários, tem o próprio SHA-USD também representa o preço do ouro, tá? Não importa muito o valor ali, importa mais o desenho do gráfico, só para a gente entender a tendência que o ouro vem tendo, né? Inclusive eu fiz um vídeo já, acho que eu fiz 2 vídeos já falando sobre ouro aqui no canal, o ETF que vale mais do que dinheiro, né? MAOI. E a gente vê que teve aqui, né, uma alta bem considerável aqui, né, nos últimos anos, né? Óbvio que o ouro ele também tem um pouquinho de commodity no meio, ele também é negociado em termos de ciclos, tá? Mas nós temos aqui um topo histórico bem relevante no mercado internacional, tá? Esse aqui é cotação em dólares no caso, tá certo?
Se for olhar aqui o SHA-USD, que é o preço dele mesmo, é o preço spot do ouro, né? Olha só, passou aqui de 3 mil dólares em algum momento ali nessa semana, tá? Topo histórico então para o ouro, inclusive aqui para o Gold 11, tá bom? Gold 11 hoje que especificamente ele está sofrendo um pouquinho, uma correçãozinha por causa do dólar, tá? O Gold 11 então ele tem esse componente, né? Estou apresentando Gold 11 porque é a nossa solução mais prática, uma das mais práticas pelo menos para comprar ouro, né? Tem BDRs também, mas é o ETF mais conhecido, né, galera? E ele aqui está representando também o efeito do dólar, tá bom? Então tem uma correçãozinha porque o dólar hoje, pelo menos hoje, essa semana toda, tá caindo e tá caindo forte, né? Olha só, hoje caindo 1,45%, né? Nossa, queda grande do dólar, bem interessante a movimentação que o dólar estava tendo, né? Provavelmente veremos o dólar aqui na casa dos 5,65, 5,60, já pensou? Que legal. Vamos aguardar, né? Não dá para colocar isso como uma projeção obrigatória, nem como uma adivinhação, né, pessoal? Acho que o mais importante é isso aqui, né? Carteira em níveis. Eu uso sempre esse exemplo aqui, que obviamente não é uma recomendação de investimentos, mas para ilustrar bem, né, justamente as coisas que eu acredito que você tem que ter clareza na sua alocação e na sua carteira, né? Então, por exemplo, se você definiu por algum motivo, por alguma estratégia, tá? Não é isso aqui, não precisa fazer sentido. Mas se você decidiu que você quer ter 35% da sua exposição em dólar e 65% em reais, quando o dólar está caindo, provavelmente essa alocação vai se transformar em 34, 33, 32, 31 e assim por diante. Então você vai ter que ativamente vender a parte de reais e comprar alguma em dólares, né? Óbvio que qual ativo em dólar? É Gold 11? É o S&P? É renda fixa? Cara, daí vai da sua estratégia, né? Teoricamente, você tem que ter uma divisão justamente de todas essas classes. Então, você tem que ter renda fixa brasileira, você tem que ter renda variável americana, você tem que ter renda fixa americana, tem que ter renda variável brasileira também, um pouquinho de cada coisa. Óbvio, esses percentuais aqui, galera, eu chutei, tá? Isso aqui não faz sentido nenhum, eu só peguei e botei aqui só para ter um exemplo visual para as pessoas entenderem, tá bom? E aí você vai dividindo também de acordo ali com a sua estratégia, de acordo com a sua ideia. Você pode fracionar aqui entre diversos tipos de renda fixa brasileira, um pouquinho de renda fixa americana, diversas classes. E por último, você vai chegar nos ativos em si, né? Óbvio que eu nem quis colocar ativos aqui para não induzir as pessoas a achar que isso aqui é uma carteira. Isso aqui eu peguei e botei vários percentuais só para mostrar visualmente como é que fica, né? Mas assim você consegue garantir muitas vezes uma alocação verdadeiramente diversificada e verdadeiramente inteligente, ou mais bem montada pelo menos, tá? E óbvio que se você não sabe fazer isso daqui e quer conhecer as minhas carteiras recomendadas, tem aqui um QR Code na tela e um link na descrição em que eu monto isso para os clientes, tanto para crescimento de patrimônio ou para renda passiva, e faço os ajustes mês a mês, os rebalanceamentos mês a mês, focando aí, claro, nesses objetivos, nesse perfil de risco e também na expectativa que o mercado tem aí com os ciclos macroeconômicos. Se quiser conhecer um pouco mais, tá dado o caminho. Bom, eu quero saber de vocês, essa queda do S&P, para vocês isso aqui ainda é uma oportunidade ou é um momento de atenção, um momento para ficar de fora? O próprio Ibovespa, né? Quem aí acha que ele ainda tá barato e pode vir agora para subir, romper o topo histórico, uma grande animação, a economia brasileira acabou a crise. O que vocês acham que vai acontecer aí na sequência? E claro, que tipo de alocação vocês estão tendo agora? Deixa recomendado aqui então vídeo sobre o Gold 11 que eu comentei, que é um ativo bem relevante e bem importante para deixar no radar. E também outro sobre o Ibovespa e como ele é um índice muito bom naquilo que ele se propõe a fazer, mas claro, nem sempre nos resultados. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.